Boa noite, estamos aqui mais uma vez, no nosso encontro das quintas-feiras, agradecendo sempre a Jesus, a espiritualidade por nos dar essa oportunidade, da gente poder estar juntinho, mesmo que distante presencialmente, mas juntinhos aqui no coração e mais ainda, juntinho com o Evangelho. Porque todas as quintas-feiras nós temos nosso encontro marcado aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, não é mesmo? Esse Evangelho querido que nos ajuda na nossa caminhada aqui na Terra, nos ajuda a progredir, nos ajuda a evoluir, nos ajuda a entender o processo das leis divinas, como que acontece e o que a gente tem que fazer e nos esforçar para ser melhor. Então, hoje a gente vai iniciar o capítulo 14, nós terminamos o capítulo 13, vamos iniciar o capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Muito importante, como todos os capítulos, como todos os capítulos que vêm nos mostrando, como que a gente pode e devemos nos comportar. Então, ele começa aqui, todos estão com o Evangelho, chame mamãe, chame papai, chame todos que estiverem na sua casa, para que a gente possa ouvir, e prestar atenção e nos interagir com a nossa aulinha de hoje, do capítulo 14. Então, ele começa falando assim: conheceis os mandamentos, não cometereis homicídio, não cometereis adultério, não roubareis, não levantareis falso testemunho, não prejudicareis a ninguém, honrar vosso pai e vossa mãe. Está em Marcos, em Lucas e em Mateus. E ele vai falando: honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de que vossos dias se prolonguem na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está em Êxodo. Então, se a gente perceber, ele logo começa aqui com os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele vai continuando aqui que o maior mandamento, honrar vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e amor ao próximo. Pois não se pode amar ao próximo sem amar seu pai e sua mãe. No entanto, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, a gente vai fazer nossa prece para a gente poder começar a conversar sobre o Evangelho de hoje, sobre honrar vosso pai e vossa mãe, que é o 5º mandamento das leis de Deus. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê assim a bênção, a permissão para que a gente possa iniciar a nossa aulinha, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, nos interagindo com a equipe espiritual, agradecendo pelo amparo e pela proteção dos espíritos amigos desta casa, especialmente a nossa irmã Sheila, que é a mentora da nossa evangelização. Então a gente vai vendo aqui que ele fala da piedade filial. Mas antes da gente falar da piedade filial, a gente vai falar de Deus, que é o nosso Pai Criador, que a gente também tem por dever honrá-lo, reverenciá-lo, nos inclinar e nos curvar a Ele com muito amor e gratidão, porque Ele é o nosso Pai e é o nosso Criador. E a gratidão maior é a obediência às tuas leis. É isso que Deus, nosso Pai, quer da gente, que Jesus, que é o nosso irmão, os benfeitores, que a gente seja obediente às leis divinas. Então vamos lá. Honrar vosso pai e vossa mãe. Ele fala aqui da piedade filial. O que é essa piedade filial? O que é piedade? A piedade é um sentimento, é uma virtude, ela é irmã da caridade. E ele fala aqui no texto da caridade. Ele fala, é uma consequência da lei geral da caridade e o amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo se não amar seu pai e sua mãe. Porque seu pai e sua mãe foi quem? Foi quem te deu a oportunidade de voltar, de poder estar aqui encarnado. Então, a gente deve muita gratidão.
E para a gente falar dessa gratidão, a gente vai ler aqui do livro Pão Nosso, aqui ó, livro Pão Nosso, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Então, Meimei vem falar aqui, nessa lição, da mãezinha. Então, a gente vai ver quem é a nossa mãezinha. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente, de alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência, ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola a fim de que aprendesse a ler. Dizem que nosso Pai do céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes da nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Então, olha só a importância da nossa mãe, a importância também do nosso pai, porque a gente sabe, né, que muitas das vezes a mãe também age como o pai e o pai age com a mãe, né, de acordo com as circunstâncias. E a gente deve honrá-los da mesma forma, como deve honrá-los também aqueles que cuidam da gente. Muitas vezes, por uma necessidade nossa, né, a nossa mãe às vezes desencarna, ou no parto, ou por qualquer motivo, ou o nosso pai acontece alguma coisa, e muitas vezes a gente tem uma tia, né, uma avó, ou um parente mais perto que cuida da gente e nos dá também essas lições, como a nossa mãe nos ajuda, nos educa, nos acolhe, não é mesmo? Então a gente também tem por dever saber honrar todas as pessoas que passam na nossa vida. É muito importante. Então, o que vem a ser honrar? O que vem a ser a piedade filial, né? Para com o outro, para com a nossa mãe, para com o nosso pai, para com aqueles que cuidam da gente, né? É tratar com respeito, reconhecer o seu valor, ser grato, ser obediente, ser paciente, né? Ajudá-lo nas suas necessidades, né? Hoje vocês estão passando um momento, que a gente está passando esse momento de ficar mais em casa, né? A gente não está indo nas escolas, as nossas aulas estão sendo todas online para nos prevenir, né, desse vírus. Então, a gente nos prevenindo, a gente também está prevenindo o outro, não é assim mesmo? Então, tudo que a gente faz também é em favor do outro, também é amor envolvido quando a gente pensa no outro. Então, a gente está em casa agora nesse momento, a gente pode ajudar a mamãe. Como é que a gente pode ajudar a mamãe? Como é que a gente pode ajudar papai? Levantando, arrumando minha cama. Levantando e tomando meu café direitinho. Pegando meus livros para estudar. Sem precisar a mamãe estar falando toda hora, né? Às vezes a mamãe fica chateada porque nós temos o nosso dever a cumprir e a gente fica lá com uma preguicinha, sentado, precisa a mamãe falar o tempo todo, papai falar. Então, olha só, tudo que a gente fizer para poder agradar a eles, né?
é gratidão, é piedade que a gente está tendo. Mas não é essa piedade de ter dó, de ter pena de mamãe, não. É um carinho. Eu levantei, primeira coisa, levanto, faço a minha prece, né? Agradeço a minha noite, agradeço a minha caminha, o alimento que eu tive na noite anterior e peço a Jesus a permissão para que eu possa iniciar a mais um dia e me coloco à disposição dele, né, para o que for acontecer, que eu possa também ser útil. Então, esse é o primeiro passo. Saindo daí, eu vou arrumar minha caminha, vou deixar tudo bonitinho, como mamãe gosta e como deve ser, né? Porque a gente também deve ser caprichoso com as nossas coisas, com a nossa cama, com as nossas cobertas que a gente dorme, os nossos livros, deve estar tudo arrumadinho. Então, se a gente fizer isso, também a gente vai já estar contribuindo com esse amor junto aos nossos pais. Então, a gente vai tomar o nosso café, né? Ajuda a mamãe a tirar a mesa, a lavar um pouquinho as louças. Daqui a pouco eu vou, mamãe, eu vou estudar. E vamos estudar. Na hora do almoço também participa, né, da mãe, colocando a mesa. Então, gente, olha só, tudo que a gente fizer, né, nesse sentido, a gente está ajudando. Aí a gente pensa, tio, isso é amor? É amor, sim. Quando a gente faz alguma coisa para agradar os nossos pais, né, é amor, é gratidão. Por quê? Porque os pais fazem sempre muitas coisas para a gente. Estou lembrando de uma história aqui de um menino, o nome dele era Manuelzinho. Manuelzinho, ele tinha mais ou menos de 12 a 13 anos, mais ou menos. Seus pais moravam, né, em uma casa, tinha 6 filhos, a mãe ainda tinha um bebezinho de colo. E Manuelzinho, ele adorava os pais dele, adorava a sua casa, adorava os pais, né, mas ele não entendia com clareza realmente o que era o amor. Para ele tinha uma casa boa, né, não faltava nada para eles, mas para ele tinha que ter um carro, uma moto, ser sócio de um clube. Então, tudo isso ainda envolvia a cabecinha dele. Um dia, a tia da evangelização pediu que eles fizessem um trabalho sobre honrar vosso pai e vossa mãe. E pediu que o título fosse esse: o que os seus pais fazem por você e seus irmãos. E ele começou a pensar naquela noite, né, como que ele ia fazer aquilo, pensou na sua casa. Então, pensou que a sua casa poderia ter poderia ter um carro, poderia ter uma moto, eles poderiam. Então, naquele momento, ele achou que isso, né, era amor, que os seus pais poderiam, né, favorecê-los com mais alguma coisa. Aí ele foi dormir, porque no outro dia ele tinha uma excursão lá do grupo de evangelização. E ele foi dormir e a mãe, né, tomou a benção à mãe, que hoje em dia a gente não faz mais isso, tomar a benção à mãe, né? E foi dormir. E no outro dia de manhã, quando ele despertou, umas 5 e pouca, porque o ônibus ia passar 6 horas da manhã, ele viu sua mãe já em pé na cozinha e ele tomou um susto. Mãe, você já está aí? Você está fazendo as coisas? E ela falou, sim, meu filho, já fiz o seu café, já preparei a sua merenda para você levar, já torrei um pãozinho, vem cá, toma o seu café. E aí Manuelzinho ficou ali a refletir a sua mãe, quanto serviço, quantos deveres, né? Tão cedo ela ali fazendo as coisas. Aí ele sentou para tomar o café, perguntou para o seu pai e ela falou, seu pai já saiu, meu filho. Levantou cedo, tomou café e aproveitou para poder ele ir para o serviço caminhando. Mais uma vez ele parou, refletiu agora sobre o seu pai, o sacrifício do seu pai, ir a pé para poder economizar mais um pouquinho. E assim ele tomou seu café, despediu da mãe e foi pegar seu ônibus. Pegou o ônibus, foi, passeou. Quando foi à noite, ele voltou umas 7 horas. Quando ele estava voltando, ele viu novamente seu pai caminhando para casa, né? Então ele viu ali seu pai caminhando, economizando o ônibus, né? Economizando o dinheiro. E ele foi para casa, chegou primeiro do que o pai. Quando o pai chegou, todo alegre,
beijou, perguntou sobre o passeio, beijou sua mãe, seus irmãozinhos, toda alegre, e assim eles sentaram para jantar. E ele mais uma vez ficou pensando como que o pai dele, depois de um dia de trabalho, foi a pé, voltou a pé, chegou em casa tão alegre, né? Perguntando pelo passeio dele. Mais uma vez ele refletiu sobre aquilo. E foi dormir. Quando ele foi dormir, ele começou a sentir mal, que deve ter comido alguma coisa no passeio, né? E logo chamou seus pais vieram e a sua mãe imediatamente levantou, fez um chazinho para ele, deu a ele e só foi dormir quando ele estava bem. Quando ele estava bem, aí sim, todos foram dormir. E no outro dia, né, Manelzinho acordou, mas ele acordou com outra visão, uma visão de tudo. A visão dos seus pais, a visão do que acontecia na sua casa, né? E ele ficou assim, se perguntando, né? E descobriu o que ele poderia fazer o seu trabalho, como que ele poderia fazer o seu trabalho. Aí ele foi lá, abraçou seus pais com muito amor e carinho e falou: Mãe, pai, agora eu sei o que eu vou escrever no meu trabalho. Aí a mãe perguntou: Mas por que só agora você vai escrever isso? Aí ele falou assim: Porque só agora eu vejo que os verdadeiros bens são os bens do amor, da dedicação, que enche nossa casa e felicita nossa família. Obrigada, meus queridos pais, por tudo de bom que fazem por nós. Agora eu sei que devo honrá-los com muito amor. Então, gente, essa é a verdadeira piedade filial. É o amor verdadeiro pelos pais. Né? A gente muitas vezes exige dos pais, né? Acha os pais chatos, enjoados, porque os pais cobram, porque os pais fazem, mas a gente tem que ver verdadeiramente o que os pais fazem por a gente. Eles fazem de tudo, fazem todo o sacrifício para nos dar um lar, para nos dar carinho, para nos dar amor. E nós também temos por obrigação e dever retribuir este amor para com os nossos pais. E principalmente, né, com os nossos avós, os nossos queridos avós também temos que ter paciência, né, ajudá-los, cantar para eles, dar atenção, contar história, porque eles, né, um dia a gente também vai ser igual a eles. E se eles gostam, nós também vamos gostar. E a gente tem que se colocar no lugar deles. Então é muito bom a gente fazer com que isso aconteça, né, na nossa vida, no nosso lar, né? Esse honrar, sempre pensar nisso, honrar, né? É agradecer, é cuidar dos nossos pais, porque muita gente, né, muitas famílias colocam seus pais no asilo porque eles dão muito trabalho. Muitas famílias, né, quando vão fazer as suas refeições, separa o seu pai, a sua avó, o seu avô e coloca eles afastados, porque eles já não sabem mais se comportar numa mesa. Porque numa mesa, né, a gente tem que comer educadamente. E às vezes pela idade, né, suas mãos já ficam trêmulas e eles perdem, né, o equilíbrio. E muitas vezes, né, os pais tiram aquele coração da mesa afastado para que ele não derrube a comida, para que ele não faça nada, né, para sujar a mesa. Então, quando vocês verem isso, vocês pulem à frente e voltem seus avós para a mesa. E voltem seus pais quando vocês estiverem também maiores para a mesa. Agradeça, porque quando os pais já chegam a uma certa idade, aí nós é que vamos cuidar deles. Nós é que vamos cuidar deles. Dar a eles todo o carinho, atenção, conforto que eles nos deram a vida toda. Não a colocar eles num quartinho lá fora, fora da casa, porque eles não têm mais contingência, né? Eles não sabem mais, tipo assim, se equilibrar, né? Às vezes faz até um xixizinho na cama, essas coisas assim. Não façam isso. Deixem eles dentro da sua casa com muito amor. Cuide com amor e com carinho. Estou lembrando de uma história de uma cidade
E quando o pai atingia uma certa idade, o filho pegava o pai, pegava o cobertor e levava lá para um lugar longe e deixava o pai lá até morrer. Aí um dia o filho foi levar o pai, está muito triste, porque era a cultura do lugar, ele tinha que fazer. Aí chegou lá o pai, dividiu o cobertor no meio e deu para ele. E ele falou: "Não, pai, esse cobertor é para você." E o pai virou para ele e falou assim: "Não, filho, essa metade é para você quando você também estiver aqui." Então, meus amigos, meus amores, minhas crianças, vamos pensar nisso sempre. Vamos pensar que os nossos pais nos deu a vida, nos recebeu na nossa nova encarnação. E o que a gente tem que fazer por eles é só amar, amar, ser gratos, fazer de tudo de melhor para eles, tudo de melhor. Então, que Jesus nos abençoe, né? Que a gente possa refletir sobre a lição de hoje, que a gente possa orar sempre, né? Pelos nossos pais, pelos nossos avós, por todos aqueles, né, que passam e vão passar pela nossa vida, né? E por todo. E hoje a gente vai pedir também uma bênção especial para o nosso planeta Terra, pedindo muita luz, muita paz, muita harmonia para todos os povos, para toda a população, para que a gente possa se conscientizar que o amor grandioso do Pai está sempre a nos proteger e nós também devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, minhas crianças queridas, vamos amar sempre. Que Jesus nos abençoe. Um beijão para vocês e até a próxima aula.